E é sobre isso que a gente conversa agora com Rodrigo Spinelli, advogado, especialista em falência e recuperação judicial pelo Instituto Brasileiro de Insolvência. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde. Imensamente prazer estar aqui conversando com vocês de uma matéria que é tão cara para nós do segmento, que vem ganhando cenário de foco a nível nacional, e estamos aqui para debater e estamos à sua disposição. Essas dívidas foram contraídas em instituições financeiras, são dívidas com fornecedores, financiamentos de atividades ligadas ali às operações aéreas. Qual é a natureza dessas dívidas? Se há dívidas trabalhistas, por exemplo. São dívidas ocorridas nos Estados Unidos, são dívidas aqui no Brasil, quem sabe em outros países. Onde estão essas dívidas? Bom, Jesus, a recuperação judicial no Brasil e o Chapter 11, que é o capítulo 11 lá nos Estados Unidos, engloba todo tipo de credor, tá? Na recuperação no Brasil, você tem ali, obviamente, alguns créditos que são restritos, que não participam do concurso de credores da recuperação judicial. Já nos Estados Unidos, não tem essas restrições. Todo mundo entra dentro da recuperação judicial lá. Então, assim, existem vários tipos de credores. Credores financeiros, fornecedores, consumidores, né? Dos mais variados tipos de consumidor. Então, houve a opção, pelo que eu estou entendendo, de entrar junto às autoridades dos Estados Unidos e não pedir, por exemplo, a recuperação judicial aqui no Brasil. É isso? Isso, exatamente, Jesus. E isso acontece muito por conta de dois pontos. Nos Estados Unidos, quando você vai negociar dentro do âmbito da recuperação judicial, conhecido como Chapter 11 lá, você tem todos os credores no mesmo bolo. Você consegue negociar da instituição financeira aquele consumidor. E no Brasil, você tem as restrições. No Brasil, por exemplo, alienações fiduciárias não estão sujeitas, o arrendamento mercantil não está sujeito, as reservas de domínio não estão sujeitas, cessões fiduciárias não estão sujeitas à recuperação judicial. Então, até por uma negociação mais abrangente, as companhias aéreas, a exemplo mesmo agora recentemente da própria Latam, a Companhia Azul optou por distribuir nos Estados Unidos em razão disso. A abrangência da recuperação judicial lá nos Estados Unidos abrange uma quantidade maior de credores. E também a questão de certa insegurança jurídica aqui no Brasil dentro desse segmento. Por que insegurança jurídica? Porque existe ali, em alguns temas, uma divergência de entendimentos. Então você acaba que fica um pouco inseguro dentro disso, você acaba que não tendo previsibilidade. E quando você não tem previsibilidade, você acaba que automaticamente não tem segurança jurídica. Então acredita-se que um dos fatores que culminou nessa distribuição lá nos Estados Unidos seria esses: a abrangência de credores dentro da recuperação judicial e a segurança jurídica. Rodrigo, você é especialista em falência e recuperação judicial. A gente pode colocar aqui a falência, trazendo aqui para um português mais simplista, falência seria a morte da empresa, não há mais o que se fazer. Distribui-se ali o espólio e por aí vai. Recuperação judicial é a UTI, ainda há o que ser feito. Por exemplo, na recuperação judicial, algumas ações em tramitação contra aquela empresa que pede a recuperação judicial, elas têm ali uma suspensão para que a empresa tenha um fôlego, consiga respirar, consiga retomar as suas atividades, colocar em equilíbrio as suas contas. Entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos pode impedir a tramitação de uma ação aqui no Brasil contra a Azul? Perfeito, Jesus. Nesse ponto, aqui no Brasil, nas recuperações judiciais, as ações que ficam suspensas são aquelas que já têm o crédito líquido. O que é isso? Quando a empresa já tem uma sentença transitada em julgado, certificando que o valor da dívida para com aquele credor é o valor X. Então, quando chega a este ponto do processo, de fato, essa ação ela fica suspensa. No entanto, quando você tem ações de conhecimento, o que é isso? Quando ainda cabe dilação probatória, você ainda está discutindo se aquele crédito de fato existe, se não existe, qual é o valor, qual não é, e essas ações elas continuam tendo seu regular trâmite. A título de exemplo, uma ação indenizatória. Um consumidor
perdeu um voo, algo nesse sentido, e ajuizou uma ação de indenizatória para que seja indenizado por ter perdido o voo. Essa ação ela corre normalmente até que se venha uma sentença reconhecendo um valor daquele débito. Digamos que posteriormente venha uma sentença e reconheça uma indenização de R$5.000 para aquele consumidor. Ele já tem um título, ele tem um valor, deve aguardar somente o trânsito em julgado disso, para que daí essa ação, obviamente com esse título em mão, será suspensa, porque ele vai ter que se submeter ao procedimento da recuperação judicial. Por exemplo, no caso da Azul, que trata-se de uma recuperação fora do Brasil, os procedimentos não mudam muito, continua a mesma situação, mas na hora do recebimento está sujeito ao procedimento de pagamento que lá é conhecido como Chapter 11, ao concurso de credores feitos nos Estados Unidos. Mas ações de conhecimento que não têm sentença reconhecendo o título continuam tramitando normal. Rodrigo Spinelli, advogado, especialista em falência e recuperação judicial pelo Instituto Brasileiro de Insolvência. Antes da gente terminar, gostaria de passar mais alguma informação? Bom, nesse caso da Azul, já que você me permitiu essa fala final, é um procedimento diferente das que a gente não está mais acostumado, né? A Azul, por exemplo, ela já, antes mesmo do pedido, ela já começou as negociações com os seus maiores credores e conseguiu uma situação que ainda não é tão comum no Brasil, mas já aconteceu, que nós chamamos de Deep Finance, que é um empréstimo, trazendo para o português claro, que essa empresa consegue dentro do processo de recuperação judicial para que ela consiga operar normalmente, consiga pagar os seus credores e ainda conseguir pagar esse novo empréstimo. Naturalmente, como você está emprestando dinheiro para uma empresa que está no processo de reestruturação, a lei concede a essa empresa que liberou esse crédito, essa nova linha, a prioridade de recebimento. Mas pelo que se tem observado do processo e tudo que está caminhando, tem-se uma tendência que tudo se caminhe para um final feliz, um desfecho positivo, de que a empresa com essa nova operação financeira consiga liquidar os créditos, o próprio Deep Finance e retome as atividades. Mas acredita-se que somente no futuro teremos um desfecho final.